Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. A paz que excede todo o entendimento, a paz que sobrepuja a inteligência e a sabedoria humana. A live de hoje, ela tem uma grande pergunta para cada um de nós. Para cada um de nós. A live de hoje, ela diz ao nosso coração, quem somos diante de Deus e quem é Deus diante de nós. Quem é Deus? Quem é Jesus? O que Jesus representa para mim? Você sabia que essa pergunta Jesus também faz aos seus discípulos? Jesus faz essa pergunta de duas formas. Ele pergunta: quem dizes que eu sou? E quem eles dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês e quem eu sou para eles? Jesus então pergunta aos seus discípulos. E eu gostaria de trabalhar esse texto hoje aqui juntamente com você. Quem é Jesus para você? Jesus é pregado de muitas formas. Observe que cada igreja tem um conceito a respeito de Jesus. Tanto que cada igreja tem um modo de trabalhar. Eu vejo pessoas às vezes encontrando problemas justamente nessa questão. Porque ela diz assim: eu saí de tal e tal igreja porque naquela igreja não tem isso, naquela igreja não tem aquilo. Mas Paulo vai dizer que o evangelho ele é multiforme. O evangelho ele é multiforme, ou seja, ele é levado de diversas formas. Mas o evangelho, apesar de ser levado, aplicado de diversas formas, a essência é única. O evangelho é um só. Só existe um evangelho. O evangelho de Jesus Cristo. Então eu gostaria, nesse momento, de passar essa visão. E também abrir sua visão. Se você já tem a visão aberta, no sentido de quem é Jesus para você, e o que é o evangelho para você, e quem é você para Deus, parabéns, que Deus te abençoe. Mas se ainda há um resquício de dúvidas, se muitas das vezes ainda fica essa lacuna, essa pergunta sem resposta, então nós vamos trabalhar esse texto hoje. Preste bem atenção no que o Senhor ele pergunta para os seus discípulos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Aliás, vamos começar aqui pelo verso 13. Vamos aplicar o texto aqui, a história por inteira. Jesus foi à região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum profeta do tempo antigo. Simão Pedro respondeu. Aliás, Jesus pergunta então: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, ou tu és o Machia, que significa Salvador. Você é aquele enviado por Deus, Filho de Deus, que foi enviado pelo Deus Pai para salvar a humanidade. Tu és o Cristo. Cristo significa Salvador. Salvador, mas no conceito de Pedro, Salvador dos judeus. Veja que nós temos um conceito hoje, e eles também tinham um conceito antigamente, sobre a pessoa do Machia, sobre a pessoa desse Salvador. Para os judeus, o Machia, ou o Cristo, o Salvador, se levantaria na terra para salvá-los da atual situação que estavam vivendo. E qual era a atual situação que eles estavam vivendo?
A Judéia estava debaixo do jugo de Roma. Roma dominava não só a Judéia, mas toda a Palestina. E não só dominava no sentido de soberania, mas exigia-se ali do povo judeu obediência à lei também de César. Os judeus tinham a lei de Deus, mas também tinham que obedecer à lei de César, ou seja, do imperador. Roma dominava não só a Palestina, mas nessa época a nação que dominava o mundo, Roma dominava o mundo. 5 nações dominaram o mundo. Você vai ver ao longo da história aí, algumas delas bem conhecidas, como a Babilônia, os caldeus, como também o Egito, os persas. E Roma está entre essas nações aí, no caso, que dominava o mundo. Naquela época, o seu exército, o seu poder bélico era extraordinário. O exército romano era terrivelmente forte. E por causa da sua grande força, suas estratégias de batalha, eles subjugaram reinos, subjugaram nações, subjugaram monarcas, subjugaram todos os tipos ali de hierarquias em suas respectivas cidades, em seus respectivos reinos. E cobravam tributos para não destruí-los, como toda nação fazia, isso desde os tempos antigos. Nessa época aqui, os judeus esperavam o Mashiach. Os judeus esperavam então a chegada desse Salvador. E esse Salvador, na cabeça do judeu, viria para libertá-los do jugo desse tirano que subjugava eles, no caso Roma. Veja a ideia dos judeus. O Mashiach vai se levantar e nos libertará politicamente, fisicamente, de tributos, do governo de Roma. Mas qual era o verdadeiro papel do Mashiach? A profecia que já vinha sendo, na verdade, ali pregada há muito tempo pelos próprios judeus, profecias que estão nos livros ali dos profetas antigos. Existem 2 classes de profetas no Antigo Testamento. A primeira classe é chamada de profetas maiores. A segunda classe é chamada de profeta menores. Por que maior e menor? É porque um profeta foi maior que o outro? Não. Quando o profeta ele é colocado na classe de profeta maior, é porque os seus inscritos, ou o que ele deixou registrado, uma boa parte disso aí é muito maior, no caso, do que aquele profeta que quase não deixou nada por escrito. Alguns profetas praticamente não deixaram nada escrito. Você vai ver ali no caso em 2 Crônicas, se eu não estou enganado, 2 Crônicas 25, quando o rei Amazias, ele prepara ali um exército, contrata mercenários para ir à guerra, e a Bíblia vai dizer que um certo profeta aparece para Amazias e diz: não vá à guerra com esses homens do Reino do Norte, porque Deus não é com esses homens do Reino do Norte. Vá com o seu povo e Deus entregará os inimigos em tuas mãos. Ah, mas eu gastei 100 talentos de prata com esse exército mercenário. Muito mais tem o Senhor para te dar. E a Bíblia não fala quem é esse profeta. Então houve vários profetas. Por que então esse profeta, nesse caso aí, não se encaixa nem nos profetas menores, nem nos profetas maiores? Porque ele não deixa nada registrado. Então quem são os profetas maiores da Bíblia? E aí você vai entender essa divisão. Profetas maiores na Bíblia, vamos lá: Jeremias, Ezequiel, você tem Isaías, você tem Daniel, e entra um quinto, mas não é profeta, é livro, mas se encaixa nessa categoria, que é o livro das Lamentações, também escrito por Jeremias, ok? Então preste bem atenção, porque todos os demais profetas, depois destes que eu citei, se encaixam aí entre os profetas menores, ou seja, deixaram registros, deixaram muito pouco registros
né, para que hoje viéssemos acompanhar a história. Então, assim, os profetas maiores e menores alguns falaram acerca do Mashiach, aquele que restauraria Israel. E o profeta Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, foi quem mais falou acerca do Mashiach. O profeta Isaías fala de como seria o reino desse Salvador. E ele expõe em suas profecias, ele fala muito sobre o Mashiach, até onde ele iria nascer, como ele ia ser, enfim. Mas a interpretação do povo judeu em relação ao Mashiach era uma interpretação equivocada. Porque eles estavam achando que Deus ia levantar esse Mashiach como parecido com o rei Davi, alguém que viria lutar com espadas e lanças, né, e armas, todo tipo de armas, contra os inimigos. Ou seja, Deus vai enviar o Mashiach e nós vamos formar um exército, vamos vencer Roma e então seremos livres. Eles buscavam uma libertação física, você entende? Mas o que Deus iria trazer ao mundo não era o Mashiach que traria a libertação física, ou que iria lutar por Israel numa guerra física com espadas. Não, mas numa guerra superior, uma guerra espiritual. Então Jesus, ele faz uma pergunta para quem anda com ele. Jesus pergunta para eles o seguinte, eu estou aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, no verso 15. Jesus pergunta, mas e vocês? Eu sei que vocês me disseram que o povo judeu acredita que eu sou Elias, outros pensam que eu sou João Batista, outros pensam que eu sou algum profeta dos tempos antigos. Agora eu quero saber de vocês, porque vocês, diferentemente deles, vocês andam comigo. Vocês têm ouvido a mensagem do céu através de mim, dos meus lábios. Então vocês, meus discípulos, quem vocês pensam que eu sou? Então Simão Pedro, no verso 16, responde, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou, olha o que Jesus responde para Pedro, verso 17, Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, olha que lindo, mas veio diretamente de meu Pai, que está no céu. Portanto eu lhe digo, tu és Pedro, e aqui nesse texto, o verso 18, também é um texto que foi distorcido ao longo dos anos. E a coisa é tão séria do que eu estou falando aqui, desse verso aqui, ó, de número 18, que religiões, tá? E eu não vou citar nomes, foram fundadas em cima de uma má interpretação desse texto. Porque a igreja não foi fundada em Pedro. A igreja foi fundada em Jesus Cristo. E alguém vai dizer, Pedro vem de Petros, né? E aí eles fazem uma tradução do grego, eles levam para o hebraico, porque Pedro vem de Petros. Então Jesus funda a sua igreja em Pedro. Por isso que Pedro foi o líder dos discípulos. Errado. Está totalmente errado. Jesus não falava que a fundação da sua igreja estava em Pedro. Vamos ler o texto com calma aqui. Ele diz, portanto eu lhe digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Que pedra? Jesus está falando dele, ele é a rocha. Ele é a pedra de esquina. Ele é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos homens. Ele é a rocha, Cristo é a rocha. Se a igreja do Senhor fosse fundada no homem, ela não prevaleceria contra as portas do inferno. Entende?
porque Jesus estaria fundando a sua igreja em um alicerce falho, porque o homem é falho. A igreja não ia subsistir. Então Jesus, ele firma a sua igreja nele. Ele diz: sobre esta pedra, eu, o Cristo, eu estou edificando a minha igreja. Aí Pedro entra depois na história. Agora entra Pedro. Ele diz: nem construirei a minha igreja, nem a morte poderá vencê-la. Aí ele diz: eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Ou seja, eu estou te dando autoridade, porque eu sou a rocha. Aí alguém vai dizer: não, você está fazendo interpretação errada. Eu estou fazendo a interpretação errada? Primeiro que a Bíblia não é para ser interpretada, a Bíblia é para ser discernida. Então vamos ver se o meu discernimento está errado. Quem é a pedra de esquina? Quem é a pedra rejeitada pelos homens? É Pedro ou é Cristo? Quando Jesus ele fala sobre aquele que escuta as palavras do Senhor e as pratica, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que escuta as palavras e as pratica. Quem é a palavra? É Cristo. Então quando eu escuto e pratico a palavra, eu estou me firmando na própria palavra, na própria rocha, que é Cristo. Tá? Mas aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. E vindo os ventos, as tempestades, arremeteram contra aquela casa, que não ficou de pé, e foi grande a sua ruína. Jesus aqui está falando dele. Tá? Então vamos lá, isso aqui é muito importante. Com base, queridos irmãos, o Cleider está falando aí, pastor Cleider, né? É o bispo, né? Acho que é o bispo Cleider. Sobre essa pedra, a confissão de Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Exatamente, meu irmão. O próprio Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Então, olha que interessante. Ele vai dizer assim, ó, aqui no verso 18, aliás, 19. Eu lhe darei as chaves. Isso aqui também é um outro assunto interessante. Eu ainda vou fazer uma live especialmente falando das chaves do reino dos céus. Coisa linda isso. Lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Em outras traduções, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Autoridade espiritual. Veja que Jesus pergunta: dos outros eu já sei. Eles acham que eu sou João Batista, Elias ou um dos profetas antigos. Mas eu quero saber de vocês. Quem vocês pensam que eu sou? E essa é a pergunta que cada um devemos fazer hoje. Quem é Cristo para você? Quem é Cristo? Porque muitos, queridos irmãos, muitos estão enxergando Cristo de uma forma errônea. E eu tenho que falar, eu tenho que abrir o verbo aqui, em dizer que Cristo tem sido tratado não de acordo com a honra e a glória que ele merece. Para muitos, se Jesus perguntasse hoje: quem eu sou para você? E alguns iam dizer: você é aquele que eu busco quando estou em aperto. Você é aquele que quando eu preciso, eu busco, eu clamo. Infelizmente, queridos irmãos, Jesus tem sido como um garçom para muitos. Muitos têm buscado os favores de Deus. Muitos têm buscado somente aquilo que necessitam, então eles recorrem a Deus, mas não o buscam porque o amam. Quando que eu faço de Jesus o Cristo? Porque a palavra Cristo vem de Salvador ou Redentor. Podemos colocar aí como restaurador, ok? Evangelho é redenção. Todos nós estávamos condenados antes da cruz, éramos condenados. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo, em várias de suas cartas, carta aos Romanos, carta aos Efésios, ele chega a dizer: nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos separados de Deus.
mas por meio da morte do seu filho Jesus. Jesus, por meio do seu sacrifício, ele nos liga novamente a Deus, ou religa o homem a Deus. Você entende isso? Nós éramos inimigos, nós éramos condenados. Olha a nossa situação. Então Jesus veio como o Mashiach, como o Salvador, como o resgatador. Ele nos resgatou da morte com um alto preço, o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Então, se analisarmos nesse contexto quem é Jesus, então por que hoje muitos têm buscado Jesus de uma forma errônea? Tem se colocado diante de Deus para pedir, tem se colocado diante de Deus em busca dos seus interesses pessoais. Não se trata do que você quer, se trata do que Deus quer, do que Ele já determinou para mim e para você. Não tem um texto que diz, acho que está lá em João, se não me falha a memória agora, que diz, não foram vocês que me escolheram, não é? Mas fui eu quem escolhi vocês. Acho que é João 15, deixe-me ver aqui, João 15:16, olha o que diz, não foram vocês que me escolheram. Nós temos até essa, eu chamo de frase repetitiva. Não é maldade, é a forma de falar, né? Aceita Jesus, querido irmão. Se o irmão aceitar Jesus, o irmão será salvo. Mas na verdade é Jesus quem nos aceita, é o Senhor quem nos aceita. Coisa linda isso. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu quem os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Foi Jesus quem escolheu você, foi Jesus quem me escolheu. Por quê? Ele tem autoridade, porque Ele pagou o preço. Ele comprou você. Quando você compra algo, aquilo não lhe pertence? Você não pagou por aquilo? Exatamente. Jesus comprou você. Ok? Você estava condenado, você estava caminhando para o inferno. Literalmente, não é sentido figurado não. Você estava indo para o inferno. O mundo estava perdido. Não é o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23? E todos pecaram, e destituídos estão da glória eterna. Ou seja, se todos pecaram e estão destituídos, foram exonerados, digamos assim. Estão fora, foram expulsos, não podem entrar no reino, porque todos pecaram. Então Jesus foi lá e pagou a nossa dívida. A partir daquele momento, eu e você nos tornamos propriedades do Senhor Jesus. Mas falta a marca. Você sabe que quando você se apossa de algo, cria algo, quando você compra algo, você se apossa daquilo. E existe, estou falando agora no mundo dos homens, se eu compro uma casa, o que vai provar que aquela casa é minha? A escritura, correto? A escritura daquela casa prova que eu sou o dono dela. Está aqui, eu paguei, está aqui o recibo e está aqui a escritura. Está no meu nome, eu comprei. Veja, você foi comprado. Então não abra a boca para dizer a vida é minha. Não, a vida não é sua. A vida pertence a Cristo. Ele comprou você, você não pertence a si mesmo. Por isso que hoje, aqueles que querem viver para si mesmo, caminham para a morte. Por que isso? Preste atenção, isso aqui é muito profundo. Porque eu falei para você que antes da cruz, você estava condenado. Eu estava condenado. Depois da cruz, eu me submeti à palavra do Senhor. Então depois do sacrifício na cruz, o que Ele fez na cruz foi ativado sobre minha vida. Ou seja, o sacrifício está ativo sobre mim, porque eu escolhi me submeter àquele que morreu por mim na cruz. Então eu já não estou mais debaixo de condenação. Não é o que está escrito na carta aos Romanos? E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação para aqueles que estão. Então o que Jesus fez na cruz é válido para todo mundo, mas existe um princípio.
Existe algo importante. O ser humano precisa reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Como? Entregando a sua vida ao Senhor e fazendo dele o seu Salvador. Aí o que ele fez na cruz será válido sobre a sua vida. E caso eu não reconheça, o bispo Elias, caso eu queira viver do meu jeito, então você anula o sacrifício da cruz sobre a sua vida. E agora você está debaixo de maldição. Você está debaixo de uma condenação. Existe uma sentença e ela está em vigor. Entende isso? A única coisa que pode evitar que essa sentença te leve à morte é o sacrifício de Jesus. Mas para o sacrifício de Jesus, repito, ter poder sobre a sua vida, você precisa então se sujeitar a Cristo e aceitá-lo como seu Salvador, porque Ele já nos aceitou. Compreende disso? Compreende o que o homem de Deus está falando? Então, se eu compro uma casa, agora eu preciso o quê? Da escritura no meu nome. Sabe qual é a escritura da tua vida? Você é a propriedade de Cristo. Ele pagou um alto preço por você. Com o seu próprio sangue Ele nos comprou. Então, quem é agora a marca dessa propriedade? Então, eu gostaria de compartilhar com você aqui na carta aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Aqui, capítulo de número 1, verso de número 15. Tá? Deixa eu ver aqui. Capítulo 1, verso 15 e capítulo 4, verso 30. Vamos começar aqui do 1, verso 15. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, atenção, o Espírito que os tornará sábios. Veja que a sabedoria vem do Espírito de Deus. Coisa linda isso. E uma vez que essa sabedoria está em mim, e o Espírito de Deus está em mim, a sabedoria também estará, consequentemente acontece algo, o quê? E revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como deve conhecer. Opa! Como deve conhecer? Exatamente. Existe a forma certa de se conhecer a Deus, de se servir a Deus. Correto? Não é do meu jeito, nem é do seu jeito. Existe a forma certa. Porque, como eu disse no início dessa mensagem, quem é Cristo para você? Muitos, por não enxergarem a Cristo da forma certa, também não o servem da forma certa. Se eu o conheço da forma certa, eu o servirei da forma certa. Mas se a minha visão sobre Cristo está errada, o meu servir também estará errado. Porque normalmente os meus atos irá acompanhar a visão que eu tenho. Você entende isso? Então, Paulo está dizendo que o Espírito Santo ele vai gerar em você sabedoria e o mesmo Espírito vai revelar Deus para você, para que assim vocês o conheçam como deve conhecer. Bom, uma vez que o Espírito Santo está sobre nós, o que Ele é em nossa vida? Jesus pagou a minha e a tua dívida, nos comprou com seu sangue e nós agora somos propriedades dele. Então Ele vai colocar a marca dele sobre nós, que é justamente esse Espírito. Está aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, verso de número 30. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Ou, em outras traduções, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês
a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará dessa natureza, desse mundo. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus... Olha, irmão, que coisa linda isso. Assim como Deus, por meio de Cristo. O perdão de Deus não foi diretamente sobre nós, foi por meio de Cristo, perdoou vocês. Por causa de Cristo, eu e você fomos perdoados e agora somos amigos de Deus. Que coisa gloriosa, irmão. De condenados, agora somos amigos de Deus. Entende isso? E sobre nós está a marca de propriedade de Deus, que é o Espírito Santo. Então, eu repito a mesma pergunta que eu comecei essa live. Quem é Jesus para você? Porque se você enxerga Jesus de uma forma errada, você vai servi-lo de uma forma errada. E por isso tem muita gente vivendo um falso evangelho, porque não conhecem Jesus, não da forma certa. Porque se conhecessem Jesus, não fariam coisas, não seguiriam ensinamentos heréticos, não buscariam coisas que Deus não mandou buscar. Você entende isso? Não fariam nada que está fora da mensagem ensinada. Paulo chega a dizer: se alguém vos pregar um evangelho que seja diferente deste que nós temos anunciado, que seja anátema. Anátema significa maldito. Então por que muita gente, mesmo eu pregando, mesmo eu mostrando na Bíblia esses ensinamentos, por que tem pessoas que não aceitam a minha pregação? E a pregação de muitos homens de Deus por aí e mulheres de Deus. Por quê? Porque eles não querem enxergar Cristo do modo certo. Eles querem um Deus que prospere eles. Eles querem um Deus que dê uma casa nova para eles. Eles querem um Deus que dá carro novo. Eles querem um Deus que encha os seus bolsos de dinheiro. Mas eles não querem um Deus que venha os encher do Espírito. Para eles não é importante. É mais importante dinheiro no bolso. E um coração vazio não importa se eu tenho dinheiro no bolso. São pessoas que estão caminhando para a perdição eterna. E estão indo para lá não porque são pecadoras. Estão indo para lá porque estão rejeitando a verdade. E Cristo é a verdade. Queridos irmãos, Igreja do Cordeiro, noiva do Senhor, vamos abrir os olhos. O Senhor está voltando. Não é tempo de perdermos tempo. Veja se você tem servido a Cristo da forma certa. Certifique-se que o seu nome está no livro da vida, porque as portas da graça vão se fechar. A porta vai se fechar. E quando ela se fechar, não adianta clamar. Não adianta implorar que Deus venha te salvar, porque não existe salvação pós-graça. Existe salvação na graça. A graça de Deus está ativa sobre a humanidade por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Mas quando essa porta se fechar, não haverá mais redenção. Não haverá mais salvação. Será tarde demais. Então eu venho aqui como atalaia de Deus, como arauto de Deus, para falar ao teu coração que é tempo de mudar a visão. É tempo de olhar para Cristo como Ele é, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que pagou a tua dívida, a minha dívida, que morreu pelos nossos pecados. E não como um garçom, que você só dobra os joelhos, se é que dobra, para pedir. Pedir.
Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, abençoe minha família. Senhor, abençoe meu casamento. Senhor, abençoe isso. Senhor, abençoe aquilo. Quando que nós vamos parar de pedir e vamos começar a dar para Deus? Dá o que, o bispo Elias? Adorá-lo. Dar a honra e a glória que Ele merece. Ser grato. Tem gente que está tão preocupada com o que não tem, que não está vivendo o que tem. E é por isso que o relacionamento dela vai mal. É por isso que a vida espiritual dela está um desastre. É por isso que ela nunca está satisfeita. Por quê? Porque ela está preocupada. Ela passa mal por coisas que ainda ela não tem, ao invés de ser grata pelo que ela tem. Seja grata. Seja grata pelo teto que você tem, pela roupa que você veste, pela comida que você veste, pela comida que você come, pela roupa que você veste. Ah, mas ultimamente na minha mesa só tem ovo. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Ovo? Tu já olhou para os meninos da África? Tu já olhou? África não, África é longe. Vai aqui no sertão da Bahia. Vai no sertão da Bahia. Eu sei porque eu passei 5 anos na Bahia. 5 anos. Eu trabalhei ali nos sertões da Bahia. Alguns pastores aí me conhecem. Cidades como Xique-Xique, Amélia Rodrigues, lá para o sertão. E eu via pessoas, principalmente naquela área de Xique-Xique, eu via pessoas, queridos irmãos, padecerem. Mães que enterravam seus filhos, enterrando seus filhos por causa da fome. E os que estavam vivos comendo barro. Eu nem preciso ir na África. Aqui mesmo, você pensa que não, mas isso ainda acontece aqui no Brasil. Nos sertões, principalmente no Nordeste. Você entende isso? Seja grato pelo que você tem. Seja grato, queridos irmãos. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos erros, o Senhor tem sido misericordioso. Você sabe disso. Você sabe disso. Tem gente me assistindo que não era nem para estar respirando. Mas você está aí. Não é isso? Porque o Senhor te ama. Tá? Não fica preocupado com o que você não tem. Se for da vontade de Deus, você vai ter. Mas também se não for da vontade dele que você não tenha, glória a Deus. Porque a vontade de Deus, a Bíblia vai dizer que ela é boa, perfeita e agradável. Significa que Deus não quer aquilo para você, ok, mas Ele tem uma coisa então muito melhor para você. Vamos nos submeter à vontade de Deus. Vamos nos submeter à palavra de Deus. Quem é que está aí conosco para me encerrar essa live? Deixa eu só ver quem é que está conosco. Deus abençoe Milena Barbosa. Deus abençoe aí o homem de Deus, o Cleider. É o Bispo Cleider, Deus abençoe. É o Bispo Cleider? Eu já não sei se eu estou falando certo. Ou é o pastor Cleider, eu não lembro agora. Eu creio que aqui a foto está meio diferente, né? Deus abençoe. A obreira Angelita, Deus abençoe. Quem mais está aí conosco? Minha tia Gersina, Deus abençoe. Verônica Barbosa, Deus abençoe. Graça e paz. Gabriel Brenda, Deus abençoe. Quem mais está aí conosco? A Leila, Deus abençoe. Dona Neuza, paz de Deus. Gil de Souza, Deus abençoe. Jesus Eclésia, Deus abençoe aí, meus irmãos. Deus abençoe esse trabalho. Augusto Silva, homem de Deus, Deus abençoe vocês. E lembre-se disso. Lembre-se. Quem é Jesus para você? O que Jesus representa para você? Será que temos visto Ele como da forma certa? Como deveríamos ver? Como Filho de Deus? Como nosso resgatador? E também proprietário de nossa vida, de nossa alma? Quem é Cristo para você? Quem eles dizem que eu sou e quem vós dizeis que eu sou? Faça como Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a paz que excede todo o entendimento, da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos vocês. Ah, é o senhor mesmo, pastor Cleiton. Tá com a foto aí do gladiador, o negócio aí ficou. Hã? Deus abençoe o senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado aí pela atenção que foi dada por sua pessoa à palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe. Se você achar que deve compartilhar,
Se a mensagem tocou no teu coração, creio que quanto mais compartilhamos uma mensagem que vem de Cristo, mais pessoas são tocadas pelo poder do Espírito Santo. Deus abençoe vocês e até a próxima, em nome do Mashiach, o Salvador, Jesus Cristo. Até lá.